Meus caros, a minha hora e a da Brilhosa chegou. Não que eu estivesse esperando por isso, obviamente. Muito pelo contrário, eu sempre temi muito por esse momento. Mas muitos sempre avisavam: quem anda de moto, uma hora cai. Eu nunca cheguei a pensar que comigo seria diferente por algum motivo. Muito pelo contrário, cada vez que eu ouvia essa tese, essa teoria, eu temia mais um pouco que esse momento chegasse. Mas ao mesmo tempo, eu torcia para que quando ele chegasse, fosse da forma mais de boa possível. Se é que dá para uma queda de moto ser adjetivada dessa forma. Enfim, nesse vídeo aqui Abre o caminho para nós. eu vou te mostrar o momento da queda. Eu felizmente estava gravando e a gente vai destrinchar possivelmente o que aconteceu, ou pelo menos vamos tentar fazer isso, tá? Antes eu adianto que no fim das contas deu tudo certo, eu não me machuquei gravemente, a moto não teve grandes danos, embora eu tenha ficado puto da cara e tenha pensado no pior com relação à moto no momento da queda. Quando eu vi a moto lá no chão, no meio do asfalto, toda zoada. Quero te lembrar de ritualizar. Quem me acompanha por aqui já sabe como é que funciona. Te inscreve no canal, dá essa moral, dá essa força, isso ajuda demais. Avalie esse conteúdo aqui para eu saber se vocês estão curtindo esse formato de vídeo ou não. E comenta aí embaixo, eu acho que esse conteúdo aqui em si vai render muito e muito assunto. Bom, meus caros, o contexto é o seguinte. Estava eu subindo a Serra Gaúcha através da Rota Romântica BR-116, aquela famosa, já muito conhecida por nós aqui do canal, em um sábado à tarde, com outras duas motos, uma Royal Enfield Continental GT 650 e uma Kawasaki Ninja. A ideia, o destino final, era a gente chegar até o Parque do Ninho das Águias, em Nova Petrópolis. Quem conhece a região sabe que é um parque bem conhecido pela visão que ele proporciona da região da Serra Gaúcha, que é muito bonita por sinal. Depois de fazer uma ou duas paradas para checar o roteiro, para se achar na rota, digamos assim, nós enfim chegamos na região, no ponto onde a gente sairia da 116 para pegar uma outra estrada que eu vou ficar devendo aqui Pertinho. o nome e número. Nesse momento a gente pegou até uma tranqueirinha ali, o trânsito foi congestionado por conta de algumas obras que estavam ocorrendo ali na região. Então finalmente a gente entrou nessa estrada mais íngreme, né? Uma estradinha um pouco menor que dá acesso até o alto daquele morro ali, para a gente subir até o Parque do Ninho das Águias. Depois de subir poucos metros nessa estrada, eu ultrapassei uma Kombi e lembro que eu só vi uma curva bem fechada para a direita. Dei uma leve reduzida, só que numa fração de segundo aconteceu essa merda aqui. Que merda. Não acredito nisso, cara. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Acho que não. Eu vou descer aqui e vou fazer um retorno ali. Vamos lá. Meu joelho tá meio fudido, como vocês podem ver. Parar aqui um pouquinho para arrumar esse espelho e falar com vocês. Só que
Na hora, mano, eu pensei que eu tinha fudido toda a minha moto. Podia ter quebrado um braço, podia ter quebrado uma clavícula. Tinha terra na pista, um dedo de terra na curva ali. Então, vida que segue. Vamos bem devagarinho. Já tá doendo meu joelho pra caralho. Gurizada, na hora é difícil de acreditar. Digamos que um misto de emoções, de raiva, com nojo, com arrependimento, com medo de tu olhar pra tua moto e ver tudo arrebentado, tudo estragado e arranhado. Medo de ter quebrado alguma coisa, algum osso no corpo. Só que eu admito pra vocês, especialmente nessa ocasião, eu não estava tão preocupado assim com o meu joelho, que foi o que mais machucou ali na hora. A minha cabeça estava na moto. E ok, eu sei que vai ter gente que vai assistir esse momento aqui, esse recorte, esse vídeo, e vai achar que a queda não foi nada demais, foi uma queda muito simples, que não foi feia. Mas só quem já caiu a primeira vez na vida sabe de como isso de certa forma te abala um pouco. Mas sobre essa subjetividade a gente fala daqui a pouco. Eu quero antes tentar entender com vocês o que de fato aconteceu na hora da queda, o que propiciou essa queda. No dia do ocorrido e momentos antes da queda, é muito difícil tu pensar em alguma coisa. O calor do momento não deixa. Então, olhando repetidamente esse recorte nos vídeos, nos dias seguintes, eu comecei a reparar em certas coisas. E eu descobri que possivelmente eu caí na trap da cegueira por alta exposição de claridade. Aquela famosa cegueira que acontece pelo delay da nossa adaptação de retina ocular quando a gente sai de uma incidência muito forte de luz para uma sombra, especialmente. É exatamente o que o vídeo me traz, porque eu ultrapasso a Kombi e eu ainda estou no sol, e logo em seguida, logo ali na frente, já tem uma árvore fazendo sombra na pista e consequentemente deturpando, digamos assim, a minha visão. E eu não consigo pensar que essa não tenha sido uma das principais causas para eu não perceber aquela areia na pista antes. Afinal de contas, quando eu percebi ela, eu lembro que quando eu percebi, já não dava mais para fazer nada, e inclusive eu já estava levemente inclinado para a direita para entrar na curva. E gurizada, não teve como. Eu senti direitinho perdendo o pneu da frente, não tinha como fazer absolutamente nenhuma manobra ali para retomar. Principalmente porque depois que eu caí, que eu fiquei um pouco mais consciente da situação, meus amigos acabaram me dando um apoio, me socorrendo ali. Algumas pessoas estranhas acabaram também dando um super apoio na hora. Um parceria meu, que estava com a gente, o Samuel, pegou um galho de árvore e foi limpar aquela terra ali para outras pessoas não virem a cair na mesma pegadinha que eu caí. E, mano, eu percebi que era um monte de terra. Levantou uma poeira gigante na pista, começou a fazer aquele poeirão. E quanto mais ele varria aquilo, mais terra saía da pista. Então, era tipo um dedo de terra, de areia, naquela região ali do asfalto, o que, sem dúvida alguma, já era mais do que suficiente para causar aquele tipo de acidente ali. Na verdade, essa foi uma situação meio que específica e um pouco diferente de algumas quedas que normalmente acontecem no trânsito, por exemplo. Vamos imaginar, tu tá vindo com a moto de boa, aí ali na frente tu vê um carro trocando de pista sem dar sinal, aí tu colide com ele e tu cai. No momento em que tu percebe que esse carro tá fazendo essa manobra, tu já percebe que não vai dar tempo. Tu tensiona o teu corpo, de repente tu consegue tirar um pouco com o guidão de bater no carro, te prepara melhor para a queda. Ou então tu tá vindo com a moto tranquilo, o carro da frente freia bruscamente e tu vê que ele freou, mas não dá tempo de tu diminuir a ponto de não bater nele. Aí tu bate e cai no chão.
Foi diferente disso. Quando eu raciocinei, eu já estava sentado no asfalto e a moto já estava deslizando atrás de mim. Foi tudo extremamente rápido. Eu sequer percebi que eu ia cair. E outra coisa, olhando em câmera lenta depois, nos detalhes, eu percebi que o meu pé passou muito próximo do pneu traseiro da moto que estava girando com toda a velocidade que a moto estava, e que a placa da moto passou muito próximo da minha perna, então eu poderia daqui a pouco ter enroscado a perna nos raios do pneu traseiro, ou até mesmo a placa da moto podia ter passado na minha perna e ter cortado, né? Então, só para deixar aqui destacado alguns detalhes que, cara, eu sequer consegui enxergar na hora. Bora. Eu comentei sobre o ocorrido com um amigo meu, ele fez algumas perguntas e uma delas foi se eu não tinha freado com o freio dianteiro da moto na entrada da curva. Eu respondi para ele que eu não tinha freado, porque eu tinha essa certeza. Mas adivinhem só o que eu fiz na hora. Sim, eu fiz isso. E eu estava convicto de que eu não tinha feito. Então foi uma surpresa para mim também quando eu vi no vídeo. Provavelmente eu vi a curva fechada à direita e buscando fazê-la com maior segurança, eu dei uma segurada com o freio dianteiro na hora. Só que é óbvio que eu não tinha percebido aquela terra ali. Eu acho que com certeza isso foi determinante para que eu caísse. Frear numa situação dessa de perda de aderência, mesmo que seja com intensidade mínima, tira muito da tua estabilização e amplifica essa perda de aderência. Então, mano, nossa, eu fiquei com ainda mais nojo quando eu vi isso no vídeo. Enfim, logo que eu caí, eu lembro que a minha primeira reação foi de ficar incrédulo, de não acreditar que eu tinha feito aquilo. Afinal, é um medo que sempre acompanha qualquer motoqueiro. E quando ainda não aconteceu contigo e um dia acontece, parece que, sei lá, parece que não é real, sabe? Depois eu fiquei muito frustrado por vários motivos. Eu lembro que eu xinguei bastante e esbravejei bastante para os meus amigos que estavam comigo em questão. Tinha um outro motoqueiro também que dá para ver no vídeo. Agora eu não vou lembrar exatamente o nome dele, eu perguntei enquanto a gente conversava depois que eu tinha caído, mas infelizmente eu não vou lembrar mesmo. Gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento para ele também, mesmo que ele talvez nunca vá assistir esse vídeo aqui. O cara foi muito gente boa, conversou, me acalmou, compartilhou experiências negativas que ele teve relacionado a tombo com moto também. O Gabriel, a Madu e o Samuel, que estavam comigo lá, também me ajudaram demais. Foram super compreensivos na hora, também ofereceram de nem continuar o rolê, voltar para casa, voltar para Canoas para que eu tratasse, né, o machucado. Ali na hora, conversando, ninguém tinha certeza se eu tinha quebrado o joelho, trincado algum osso, sofrido alguma luxação. O fato é que abriu um buraco no meu joelho, começou a sangrar um pouco, mas nada muito feio também. Acho que foi mais aquele esfolão, sabe? E no final das contas, o que eu tive foi só um pouco de dano material com as minhas roupas, né, que eu tava vestindo. E incrivelmente a moto não ficou 50% destruída como eu achei que tinha ficado. Mano, eu lembro que eu levantei do chão, olhei pra moto, vi aquela cena, a moto tombada de lado, aquelas ranhuras no asfalto e os pneus rodando assim no ar, e eu pensei, pronto, cara, destruí a Brilhosa, agora vou gastar um monte em cima dela, vai ser chato. Enfim, a gente quer customizar a moto, né? A gente não quer reparar danos. E eu fiquei de fato muito puto e muito triste em ver aquela cena. Logo que eu caí, eu lembro que o sangue ainda estava quente, eu não estava raciocinando ainda muito bem. Então eu não consegui ter uma percepção dos reais danos que a moto tinha sofrido. Mas com o passar dos minutos, eu acabei me acalmando um pouco e constatando que a moto não teve grandes avarias assim. Foi mais alguma coisa ali no manete, no cabeamento da frente, no pedal de freio traseiro e no pisca traseiro.
Em outros vídeos, de repente, eu trago de forma mais detalhada o que a moto teve de dano, inclusive com imagens, tá? Mas assim, não teve nenhum arranhão na pintura sequer do tanque, como eu pensei. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a moto caindo daquela forma. Não tive dano em tanque, em bloco de motor. Não tive grandes danos no escapamento. Eu tive de fato muita sorte em ter tido pouquíssimo dano na estética da moto e também pouquíssimos danos físicos. Eu poderia facilmente ter quebrado um pulso, uma clavícula, deslocado um ombro da forma como eu caí. E eu acho que essa sorte se deve principalmente pela forma como eu caí no chão. Eu caí de uma forma que eu lembro que quando eu toquei o solo com o meu dorso, com o meu tronco, eu já estava meio que desencaixado da moto, sabe? A minha perna não ficou presa na moto. Eu acho que se isso tivesse acontecido, sem dúvida alguma, a chance de eu quebrar um pé, um tornozelo, ou de me cortar bastante era bem alta. Em alguns casos, se isso acontece, o piloto ou o carona, se estiver em cima da moto, pode inclusive acabar se queimando no escapamento e no motor que estão fervendo ali ao longo da viagem, obviamente. Mas passado esse momento de turbulência, esse carrossel de emoções, digamos assim, a gente ficou naquele impasse se a gente voltava para Canoas ou não. Os meus amigos até queriam voltar, mas eu pensei, porra, cara, eu não saí de Canoas e vim até Nova Petrópolis só para tomar um capote e voltar tristão. Seria mais frustrante ainda. Então eu avaliei um pouco a minha situação e tive coragem de decidir continuar o rolê. E acabou que eu acho que isso foi bastante positivo, sabe? Por mais que tenha sido um pouco arriscado, valeu super a pena, porque o Ninho das Águias é um parque muito bonito. Lá em cima, inclusive, eu pedi algum auxílio para os seguranças do parque, que me conseguiram um balde com água e um pano. Afinal de contas, na queda, o combustível do tanque acabou escorrendo um pouco para fora, o que me deixou extremamente preocupado por uma possível queima da pintura. Então eu dei uma enxaguada no que eu consegui de gasolina ali, e eles me ajudaram principalmente pelo fato de que eles tiveram a ideia de acionar os paramédicos, os bombeiros da região. Eu obviamente que aceitei a ajuda, porque eu já queria fazer um curativo no meu joelho, estava aquilo exposto, afinal a calça rasgou com a queda e a trepidação da moto estava deixando tudo um pouco pior ali. Gurizada, fiz um atendimento aqui com o pessoal dos paramédicos, vieram dar uma moral aqui, fizeram um curativo aqui no meu joelho, não sei se vocês conseguem ver aí, para eu conseguir voltar para casa da forma mais segura possível, né? Mas o bagulho vai começar a doer daqui a pouco, então estamos aqui no ninho ainda e a pretensão é começar a descer logo em seguida, para não dar ruim, né? Afinal de contas, depois que a dor bater e o inchaço ali começar a pegar mesmo as ganhas, vai ficar complicado para pilotar. Então eu aceitei a ajuda. Em alguns minutos, enquanto a gente estava dando uma olhada lá pela visão panorâmica proporcionada pelo Ninho das Águias, a viatura dos paramédicos chegou, uma espécie de ambulância. A equipe de socorro foi extremamente gente boa, gente fina, me atendeu dentro da própria ambulância, fez um curativo na minha perna, ajudou bastante isso, eu agradeci eles. Aproveitei alguns minutos ali, o que ainda tinha restado da luz do sol, e logo em seguida a gente tocou de volta para Canoas, até porque eu estava bastante preocupado que o ferimento fosse inchar e começar a doer muito mais, o que de fato aconteceu. Então foi desafiador sim, principalmente quando nós estávamos um pouco mais abaixo de Dois Irmãos aqui na volta. A parada começou a doer as ganhas, mas no final eu cheguei em casa 90% inteiro, por assim dizer. E o que ficou foi a experiência, sem dúvida alguma. Com certeza, se eu tenho algo positivo para tirar dessa tarde, foi a lição que ficou de ter ainda mais cautela. E obviamente, ri um pouco da situação, né? Eu até postei alguns stories lá pelo Instagram do canal, falando sobre isso. Eu acho que de situações assim, se for possível, a gente deve levar um pouco na brincadeira e não levar tão a sério. Porque com toda certeza, se a gente
se render para todo esse peso, toda essa má vibe que fica da situação, a gente só piora as coisas e acaba criando medos e receios desnecessários para o futuro. Enfim, gurizada, essa foi a história da minha primeira queda de moto da vida. Não vamos se deixar abalar. Provavelmente eu vou postar mais vídeos sobre o ocorrido, especialmente falando sobre as avarias que eu tive na motocicleta e respondendo as dúvidas que vocês tiverem sobre o ocorrido. Não esquece de, antes de sair daqui, ritualizar, dar essa moral pro canal, dar essa força. Te inscreve aí, isso não custa nada e ajuda muito. Avalie esse conteúdo e deixa o teu comentário aí embaixo. A gente se fala em uma próxima.